Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja real na sua vida, na minha vida, nesse dia. Sabe, nós precisamos de Deus o tempo todo. Nada somos sem Cristo. É isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos compreender isso. Estamos vivos porque a bondade de Deus nos mantém vivos. Estamos pensando, estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque Deus está do nosso lado. Nós precisamos reconhecer que a vida é um dom de Deus. Precisamos ser gratos a Ele, sabe? A gratidão gera ou aumenta a afeição. Quanto mais grato você é a Cristo, mais você aumenta a sua afeição a Ele, mais o seu amor aumenta para com Cristo. Então nós precisamos disso a cada dia. Mas nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar do Evangelho, sabe? Nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre essa questão do Evangelho, a etiologia da palavra, o que isso significa, como o Evangelho é muito importante para nós. Vamos orar então para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e isso é um privilégio sem comparação. Que o Santo e Bom Espírito fale ao nosso coração, nos ilumine para entendermos o que vamos conversar hoje, para que a nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Evangelho. Sabe o que significa a palavra Evangelho? Significa boas novas, boas notícias. Olha que maravilha! Então o Evangelho nada mais é do que boas notícias, boas novas. E qual é a boa notícia do Evangelho? E aí nós precisamos então ler o texto que eu considero clássico com relação ao Evangelho. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz assim, olha que texto lindo para nós entendermos sobre o Evangelho. Aqui está, diz assim, Paulo dizendo, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aqui está. Paulo diz que ele não tinha vergonha do Evangelho. Hoje é fácil para mim e para você, não tem mais vergonha de dizer, não, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sigo a Cristo. Hoje é fácil, mas aqui no tempo de Paulo não era fácil, porque seguir a Cristo não era a religião predominante, não era a religião que era a maioria, não, muito pelo contrário, seguir a Cristo era sinônimo de perseguição, sinônimo de morte. Por quê? Porque aquele era um grupo que a maioria queria extirpar, queria acabar. Então ser cristão, seguir o Evangelho, seguir as boas notícias do Evangelho em Cristo era um grande desafio. Então nós precisamos começar a entender um pouco mais sobre essa questão das boas novas, das boas notícias que trazia o Evangelho a esse grupo de pessoas na época, que mesmo em face à perseguição, à morte, ao sofrimento, eles não tinham medo, eles queriam fazer parte desse Evangelho. E isso é muito significativo, nós precisamos compreender. E aqui está, ele diz, olha, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o Evangelho são as boas notícias porque revela o poder de Deus para a salvação de quem? Tanto do judeu como do grego, ou seja, a salvação para todos os povos, para toda a humanidade. Aqui está, eu e você precisamos compreender que o Evangelho é a boa notícia de salvação para mim e para você. Nós queremos ser salvos, sabe por quê? Agora, primeira coisa que nós precisamos entender, nós só vamos querer ser salvos quando reconhecemos que estamos precisando de resgate, quando nós estamos num poço, num tremedal de lama, algo que a gente precisa de resgate. Nós só vamos ser resgatados quando nós reconhecemos que nós precisamos desse resgate. Então eu e você precisamos admitir que estamos sequestrados pelo mal, pelo pecado, estamos hipnotizados pelo mal e precisamos de alguém para nos salvar. Pronto, esse alguém é Cristo, esse alguém é o Evangelho, porque apresenta Cristo
como aquele que pode nos resgatar, nos salvar. Essa é a boa notícia. Aí ele diz que o poder de Deus se revela. Isso, o poder de Deus se revela no Evangelho, porque é Cristo. E aí ele diz assim, ó, visto também que o Evangelho, ó, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Aí nós vivemos pela fé. Aí o justo vive pela fé. Ou seja, acredita naquilo que a palavra tem apresentado. Esse é o segredo. Agora, qual é a boa notícia mesmo desse Evangelho? Qual é a boa notícia que nós precisamos compreender? Pronto, a boa notícia é essa aqui, ó. Vou trazer alguns textos que o apóstolo Paulo fala para a gente poder compreender. Vamos lá em Timóteo, capítulo 1, verso 15. Ele vai dizer com relação a esse evangelho maravilhoso. Capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 15. Ele diz assim, para a gente entender essa boa notícia do evangelho. Aí ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a boa notícia. Cristo veio ao mundo, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, você e a mim. Mas Paulo, ele coloca ainda, dos quais ele, Paulo, era o pecador. Sabe, querido, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Aí tem uma frase que eu aprendi: se o maior pecador que eu conheço não sou eu ainda não me conheço. Sabe, eu e você só conhecemos a nós mesmos e devemos conhecer a cada dia nós mesmos. Sabe, o maior estudo que nós precisamos ter é o estudo de nós mesmos. Nós precisamos a cada dia conhecer as nossas reações, as nossas tendências. Pronto, aqui está Paulo, que compreendia isso. Ele sabia também que o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo, ele diz, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele diz, eu sou o principal. Pronto, aqui está, é o reconhecimento de que nós estamos num tremedal de lama, estamos atolados, não conseguimos sair, não tem como, precisamos de resgate. Esse resgate está em Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. É isso a boa notícia, essa é a melhor notícia para mim. Esse é o Evangelho, salvação para todo aquele que crê em Cristo. E aí, Paulo ainda diz em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8, de forma linda, essa boa notícia para mim e para você, capítulo 2, verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Cristo, feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, a salvação é pela graça, é a graça que Cristo nos oferece. Sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos a salvação, mas a graça nos oferece essa oportunidade. Em Jesus Cristo é essa boa, essa notícia maravilhosa da salvação para mim e para você. Que maravilha! Então isso que é o Evangelho. Então Paulo e os seguidores de Cristo naquela época entendiam isso, e porque eles viam que essa era a melhor notícia, então não tinha problema. Mesmo que fossem perseguidos, mesmo que fossem maltratados e até levados à morte, não tem problema. Por quê? Porque a boa notícia é que em Cristo nós temos a garantia do que o próprio Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a notícia. Aí Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, verso 21, quanto a mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o Evangelho. Nós precisamos viver segundo essas promessas do Evangelho, segundo isso aqui, e nós precisamos acreditar, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, dizia Paulo, ele era o principal, eu sou o principal, você é o principal pecador, e nós só seremos salvos pela graça de Cristo, pelo que ele fez na cruz. Então nós precisamos nos apegar a essa boa notícia e viver uma vida de felicidade no relacionamento com Cristo, acreditando plenamente na salvação que Ele nos oferece. Que
Que Deus te abençoe, que você possa ser alcançado por essas boas notícias, para que você viva uma vida de esperança da salvação em Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, obrigado pelo evangelho, que é a salvação tanto de judeu quanto grego, porque é revelar o poder de Deus para nós, é a graça, somos salvos pela graça, somos perdoados, Jesus veio, morreu para nos salvar. Abençoe a cada um de nós, que possamos nos entregar ao Senhor, agradecido por essa salvação. Nós choramos por Jesus. Amém.